Olá! E aí, preparados para começar a praticar essa teoria e mudar completamente a sua vida? Eu tô, não sei você, mas eu sou apaixonada por essa teoria e cada vez que alguém coloca em prática e muda os seus relacionamentos, eu fico extremamente feliz. Então vamos lá! Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar um papel, você tem que pegar o seu smartphone, você tem que pegar algum lugar que você possa anotar. Anotar o quê? Primeiro, qual o seu primeiro temperamento? Aquele que é mais forte, aquele que fala na frente. Você vai ter um pouquinho de cada um e eu já te expliquei isso, porque nós somos o quê? Nós somos uma medida de proporção. Temos todos os temperamentos, só que em porcentagens diferentes. Então vamos lá, mas você precisa descobrir qual é o primeiro temperamento. Ah, eu sou um Sun, eu sou um Flê, eu sou um... Coloca lá, qual é o primeiro? Por quê? Porque na arrancada, de bate-pronto, de improviso, você vai agir no seu primeiro temperamento, nunca no segundo. O segundo vai aparecer quando você está um pouco mais relaxado, mas na hora do pega, o primeiro temperamento é que vai aparecer. E normalmente é esse que vai se atravessar na frente de outras pessoas que têm temperamentos diferentes. Combinado? Anotou? Agora você precisa descobrir qual é o seu segundo temperamento. Vai aparecer algumas coisas na sua vida que você vai observar, poxa, mas aqui de vez em quando eu puxo para um lado, eu puxo para um sanguíneo, eu puxo para um fleumático. Você vai começar a se descobrir e vai colocar lá o seu segundo temperamento. Por que é tão importante saber o seu segundo temperamento? Porque quando você se sente feliz e relaxado, pode ser que ele apareça, e ele vai aparecer com tanta intensidade quanto o primeiro. Por exemplo, eu sou uma call-flê. Colérico, ele é prático, ele é rápido, ele é direto, ele é pronto, ele é vivaz, ele é solucionador de problemas. Porém, quando eu estou relaxada e me chega uma novidade, normalmente me traz um desconforto, me traz um estresse interno, uma coisa do tipo, você está me tirando da minha zona de conforto, que não é o natural do colérico quando está nativa. Mas quando eu estou relaxada, muitas vezes esse fleumático ele vai me dar uma travada. Ou então, o colérico ele está tratando alguém, ele tem que tratar com o cliente, mas de repente eu estou fazendo uma atividade, algo no computador, algo mais sério, algo mais centrado, e chega alguém para me atender. Se eu estou assim, eu não estou em alerta, o que acontece? Meu fleumático ele diz, ah não, agora eu não quero falar com ele, eu não estou afim nem de vender. Né? Então você começa a ver essas nuances do segundo temperamento, começa a se proteger desse segundo temperamento, que às vezes entra e dá umas faíscas aí, dá umas atravessadas. E às vezes também a qualidade. Por exemplo, se eu tiver que resolver alguma situação de confronto, eu não devo ir no colérico, porque o colérico vai matar se a outra pessoa não for colérica. Então, normalmente eu dou uma acalmada, dou uma pensada, vou no meu fleumático e ele é mais amistoso, ele é mais apaziguador, ele é mais diplomata, então ele resolve melhor as crises pessoais, né, ou as crises temperamentais do que o colérico em si. Então, descubra o seu segundo temperamento. O terceiro e o quarto, eles vão aparecer em pequenas situações. Identifique. Eu identifico que o meu melancólico ele aparece nos processos de trabalho. Eu não tenho memória normal, fleumático é ruim, a memória já não é tão boa, o colérico é pior ainda, mas no trabalho eu tenho algumas situações que são de bate-pronto, que eu vejo que é o meu melancólico. Ou então no setor de produção, de repente eu quero passar a mão e ver se ficou perfeito. Isso é toque de melancólico, então no trabalho ele aparece, ele é meu último temperamento, mas ele aparece. Já o meu sanguíneo aparece em alguns momentos, eu vejo quando uma roupa colorida me faz bem. Nem sempre ela me faz bem, porque o call-flê gosta mais de neutro, preto, cinza, né, grafite, azul marinho, umas coisas menos chamativas. Porém, tem alguns momentos que eu digo, eu quero botar um amarelo, eu quero botar um vermelho. Eu já sei que é o meu sanguíneo gritando para sair de dentro. Né? Porém, em porcentagens, eu vou ver isso muito menos. Por exemplo, o meu melancólico só na hora de uma produção. O meu sanguíneo uma vez por mês e olha lá. O meu fleumático ele vai aparecer bastante, o meu colérico também. Então dá uma olhadinha nisso. Às vezes você faz o teste, o que acontece? O teste dá uma coisa, mas você é outra. Por quê? Porque você responde com aquilo que você gostaria de ser ou com aquilo que você acha que é. Mas quando você começar a se observar, você vai ver que não é bem assim. Se eu puder te dar um conselho de uma dica de livro, seja líder de si mesmo, é importantíssimo. Para quê? Para você aprender a conversar com você mesmo, fazer a mesa redonda do eu e o do vídeo critique e determine. Uma vez que você anotou essas porcentagens, agora você vai fazer a mesma coisa com os seus familiares. Quem são aqueles que os rodeiam? Né? Primeiro em casa, por quê? Porque em casa são os maiores choques. Grande parte das pessoas dá um choque em casa e vai para o trabalho. E há pessoas que dizem, eu não quero voltar para casa, porque é melhor no trabalho do que em casa, porque em casa, né, o estresse está grande. Por quê? Porque normalmente em casa nós relaxamos, não nos cuidamos, não nos deixamos
relaxados ao ponto de cuidar das pessoas, pelo contrário, nós relaxamos ao ponto de querermos ser agradados e ser cuidados, e é onde dá os maiores choques. Então, em casa você começa, fulano que é, ciclano que é, primeiro, segundo, terceiro e quarto, de preferência o primeiro e o segundo você tem que tirar de letra, e agora você vai começar a cuidar do coração deles. Não, eu tenho que cuidar do meu coração. Sim, você tem que cuidar do seu coração, mas você precisa cuidar do coração deles também. Por quê? Porque você tem a teoria, eles ainda estão caminhando possivelmente, né? Se você estiver caminhando com seu cônjuge aí, claro, daí muda completamente de figura. Mas você vai começar a trabalhar algumas coisas do seu coração. Por exemplo, você vai chegar em casa sabendo que eles são diferentes, então você já sabe as reações que eles vão ter. Se você atrasar, dependendo do temperamento de um deles, vai dizer, mas por que chegou agora? Você diz, eu estava trabalhando, né? E aí o melancólico quer as informações detalhadas, mas estava trabalhando mas não fechou tal hora? Por que não fechou tal hora? Você diz, porque está me controlando, se você for um colérico, né? Não é esse o ponto é, você já sabe que você vai chegar em casa, e para aqueles que são melancólicos, você vai precisar dar um pouco mais de informação. Para aqueles que são fleumáticos, você vai precisar deixar eles ter o tempo deles, que talvez eles também chegarem em casa. Né? Se daqueles são sanguíneos, vão querer sentar e eles vão querer contar e não vão querer saber muito daquilo que você tem para contar. Então você chega preparado, você já sabe o que você tem, e aí você prepara o seu coração e a sua mente para lidar com cada um do jeito deles. E aí você diz, e eu entro como nisso? Você vai chegar uma hora que você vai entregar também esse material para eles, vai dizer, olha, hoje a mãe, o pai, o irmão, o tio, seja lá quem for, vai precisar sentar um pouquinho no sofá e ser eu. Isso é muito especial. Aqui em casa eu tenho o meu momento de qualidade em que eu preciso falar. Não é sempre, mas eu preciso. E aí o meu esposo, ele diz, olha, eu acho que você está querendo conversar. E aí ele para, ele fala. Aí eu falo minhas... No começo era muito engraçado, porque o colérico, quando ele fala, quando ele reclama, ele não quer que solucione o problema dele, ele só quer que escute, porque ele já tem a solução para os problemas dele, ele só quer jogar para algum lugar. Não é para todo mundo, ele escolhe algumas pessoas para fazer isso, mas ele faz. E no começo eu dizia pro meu esposo, né, isso, aquilo, ele ficava tentando resolver o problema para mim, eu disse, não quero opinião. E ele dizia, mas por que você está me contando? Porque eu preciso contar. E aí eu preciso jogar minha raiva para algum lugar. E aí ele começou a aprender a escutar sem me dar soluções, né? E foi muito especial. Ele acha isso até hoje uma comédia, porque para que alguém vai falar alguma coisa se não quer a solução, né? Mas e agora? Eu sou uma comédia na vida dele, assim como ele é uma comédia na minha vida. Né? Por ser um Melsan, por exemplo, ele acorda sorridente, alegre, feliz e cantarolando. Como eu sou uma call-flay, eu preciso ficar, inclusive, em silêncio, porque até minha voz de manhã me irrita. Não sei como você é, né? Mas é assim que um call-flay ele reage. Ele reage rápido, porém o flay não gosta do barulho, e aí o call-flay ele quer ficar quietinho nos primeiros minutos do dia de manhã. Então, você começa a ter reações interessantes junto, principalmente daqueles que você ama. Você começa a preparar seu coração, você já sabe como eles são. Aqui em casa eu tenho duas filhas ainda adolescentes, né? Uma jovem, aliás, e uma outra adolescente, e é muito legal porque quando pega a TPM, pega nas três, e uma é Melsan, a outra é Flecol, e eu sou uma Call-Flay. Então, cada uma vai reagir na TPM de um jeito, e a gente olha uma para outra e diz, ixi, a gente nem chega perto. Né? E a gente não se alfineta, a gente fica de longe se cuidando para não sair faísca, mas a gente já sabe que são as personalidades sob a pressão hormonal que causa todo um estresse, então a gente não se ofende, não se chateia, pelo contrário, tenta deixar o mais quietinho possível até passar essa fase, porque sabemos que isso acontece, né? O período hormonal, ele mexe muito com as mulheres, então por que não respeitar e observar que o temperamento nesse período pré-menstrual, ele realmente entra numa fase muito crítica, muito complicada, aonde se você não tiver essa maturidade, sai faísca, né? Esses cuidados, ao mesmo tempo, quando o Melsan, que é o meu esposo, está muito cansado, né? O melancólico ele tem aquele resgate da energia nas coisas que são suas. Então ele precisa do meu sofá, a minha TV, o meu tempo. E aí você olha e diz, poxa, isso parece tão egoísta. Não é, é o Melsan cansado, tentando resgatar suas forças através das coisas que ele precisa ter como seu. Não são todos os momentos. Se você deixar ele relaxar, eu garanto que vai ser no máximo uma vez por semana que ele tem essa atitude de ter tudo para ele. Agora, se você não deixar ele relaxar, ele vai querer todo dia isso. Se você não deu nenhum dia, ele vai continuar exigindo isso. Então, é natural. Quando você começa a lidar com os temperamentos, você precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras. O que você quer?
Você quer um relacionamento feliz? Você quer um relacionamento alegre, divertido? Você quer o quê? Você quer a sua felicidade no lar? Então você precisa caminhar nesse tom, ao tom de que eu me entrego, ao mesmo tempo eu recebo e ao mesmo tempo eu vou caminhando gradativamente. Eu chego já preparada, sabendo quem é quem, e eu chego em alguns momentos até dizendo, olha, hoje eu estou um pouquinho colérica, então me perdoem qualquer coisa. E é assim que você coloca em prática a teoria dos temperamentos. Claro que tem 1 milhão de coisas profundas e eu quero te ensinar aqui os primeiros passos, mas desses primeiros passos, me conte. Você está lavando uma louça lá e você diz para sua filha, vem secar, se ela é fleumática, ela vai dizer, daqui a pouco eu vou. E esse daqui a pouco é só no final da noite. Por quê? Porque fleumático é procrastinador. Só que você não fica mais com raiva. Por quê? Porque você já sabe que já é um padrão de adolescente e juventude, mais o temperamento fleumático. Então você vai trabalhando o conceito, vai conversando, vai mostrando quanto isso pode não ser satisfatório para ela no futuro, porque se tiver esse tipo de comportamento ali, vai ter em todas as áreas, o que isso pode ocasionar? E aí você vai trabalhando a teoria dos temperamentos junto com ele, sem impor, porque nenhum dos 4 temperamentos gosta de ser rotulado, nenhum dos 4 temperamentos gostam de ser transformados por outras pessoas. Todos os 4 temperamentos gostam de entender da teoria e se deixar por natureza ser transformado. Ele mesmo vai buscar transformação, equilibrando os seus pontos negativos. Combinado? Então, preste atenção, porque é por aí o caminho de que você começa a trabalhar os temperamentos e começa a transformar verdadeiramente os seus relacionamentos. E eu quero uma coisa de você já sabe, né? Primeiro que você pegue aí esse vídeo e envie para todo mundo que você ama. Segundo ponto, eu quero que a cada passo que você dê, você me conte. Eu quero estar com você durante toda essa jornada, eu quero ser a sua mentora, eu quero ser sua treinadora, sua personal trainer de temperamento, de personalidade, de relacionamento. Mas eu não vou conseguir te ajudar se você não compartilhar comigo o que está acontecendo. Então comenta aí, me conta quais são os passos que você já deu e quais foram os frutos que você colheu. Combinado? Um beijo no coração e fica com Deus.